Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que é um órgão de execução penal. E hoje nós temos o prazer e a honra de contar com o doutor João Marcos Pucci, que é um juiz de direito em Santa Catarina, de Joinville. Então, agradeço a todos vocês que estiverem nos acompanhando. Com certeza, vocês vão ter mas muito que aprender com a experiência do Dr. João Marcos. Daqui a alguns minutos, o Dr. João Marcos vai estar conosco. E desde já, eu agradeço a todos vocês que estiverem nos acompanhando, tiverem a paciência de nos acompanhar. Obrigada para todos. Bom, deixa eu falar com vocês um pouquinho. Eu acho que muitos de vocês me conhecem. Meu nome é Isabel Kugler Mendes. Eu, há muitos e muitos anos, eu atuo na área de direitos humanos. Estive muitos anos na Ordem dos Advogados, na Comissão de Direitos Humanos, e hoje estou à frente do Conselho da Comunidade. O nosso trabalho é um trabalho dentro da execução penal, de atendimento, de fiscalização das unidades, atendimento aos encarcerados, atendimento às suas famílias e também, acho que talvez seja o principal, em defesa dos direitos daqueles que, embora estejam pagando a dívida que contraíram com a sociedade, eles têm os seus direitos que devem ser assegurados. Vou esperar mais um pouquinho. Eu vou contar para vocês, falar alguma coisa sobre o doutor João Marcos. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Está conseguindo me ouvir bem? Tudo bem? Estou. E o senhor está me ouvindo? Muito bem, muito Que bem. bom. Que saudades, doutora Isabel, da senhora. Obrigada, doutor. Era uma querida, uma batalhadora, uma lutadora, um exemplo para todos nós. É assim, é um prazer estar aqui com a senhora. Obrigada, doutor. Acho que é o senhor. Eu ia brincar, o doutor tem uma dívida comigo, ele marcou que dia 30 de março ele vinha tomar um café na minha casa com broa de cereais feita por mim. Exatamente. E aí chegou a Covid, doutor. Pois aí, é. Até quando? Quando será que esse café vai acontecer, hein, doutor? Quando será? Mas ele vai acontecer, sim. Vai acontecer. Dívida, né, doutor? Dívida se paga. Exatamente. Né? Vai ser um prazer receber essa. Bom, pessoal, deixa eu falar um pouquinho rápido do doutor João Marcos. Deixa eu apresentá-lo. Doutor João Marcos Pucci é um juiz de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville, lá em Santa Catarina. Ele é mestre em hermenêutica constitucional, pós-graduado em criminologia e política criminal, com livros técnicos publicados. Também, doutor João Marcos é formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Doutor, eu acho isso importantíssimo. Lecionando para juízes recém-ingressos em vários tribunais do país. Nas horas vagas, né, doutor? O senhor escreve crônicas lindas sobre a sua experiência, a sua vida como juiz. E é um juiz das causas humanas. Tomara, doutor, esse nosso Brasil tivesse muitos e muitos João Marcos, doutor. Esse era a nossa vontade, sabe? Seria diferente, nós não teríamos, a minha equipe não estaria todo dia, doutor, se batendo aí, atendendo as famílias, os próprios egressos e tudo mais. Por quê, doutor? Porque falta exatamente muito João Marcos.
com certeza. Doutor, eu hoje estou aqui apenas para poder, vamos usar a palavra, conduzir este momento, vamos dizer, mas nós estamos na realidade para ele escutar. Na realidade, hoje, eu diria, é o astro, porque é masculino, mas deixa eu usar estrela, porque estrela é que brilha, doutor. E hoje a estrela que brilha é o senhor. Então, eu gostaria, doutor, que o senhor já começasse. O nosso tema, né, não podia ser diferente, a execução penal, o sistema penitenciário e a pandemia, né, doutor? Então, eu pergunto, doutor, para o senhor, doutor, que o senhor é um juiz, como eu disse há pouco, voltado para as causas humanas. Então, eu gostaria que o senhor colocasse como tem sido, vamos dizer, neste momento em que não é o Brasil, né, doutor? É a humanidade. A humanidade que está atravessando uma fase muito difícil, que ninguém pode dizer, se alguém disser, eu sei o que vai acontecer amanhã, no mínimo é desinformado, né, doutor? Então, ninguém sabe. Nós estamos vendo aí um vírus, uma coisa invisível, que estão aí centenas e centenas de pessoas maravilhosas, que são os cientistas, buscando descobrir realmente o que é isto para poder encontrar a vacina, a cura, seja como for. Então, lamentavelmente, nós já temos mais de 1 milhão de mortos, doutor. E ainda tem, eu vi na Folha, acho que de ontem, de que pode ser 1.800.000, porque as mortes hoje, vários tipos de morte, pode ser consequência do vírus. Então, eu lhe pergunto, doutor, como é que o senhor, conte para nós um pouco da sua atuação como juiz que o senhor é, humano, está nesta fase mesmo, como sempre é a sua situação. Boa noite, então, doutora Isabel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todos os conselheiros do Conselho da Comunidade da Região Metropolitana de Curitiba, familiares de pessoas presas que eventualmente estão nos assistindo, profissionais, né, do sistema de justiça criminal. Eu creio que, como para todos nós, e eu não sou exceção, esses tempos estão muito difíceis, né? Muito difíceis, especialmente em razão da ausência de no Brasil, pelo menos, de uma coordenação nacional, uma orientação nacional. Às vezes, eu sinto que os governos deixam tudo nas mãos e sob a responsabilidade de cada pessoa. E é claro que nós temos essa responsabilidade, todas as pessoas, como cidadãos, têm essa responsabilidade de cuidar de si, cuidar do outro, mas o exemplo e a voz de comando teria que ser de cima. E está muito difícil, porque nós não estamos vendo isso, né? Até mesmo por parte de alguns, uma atitude negacionista. Assim, então, está difícil para todos. E, especial, assim, na minha área de atuação, assim, a pandemia, doutora Isabel, ela já existia há muito tempo no sistema prisional brasileiro. Com certeza. A pandemia do superencarceramento e da violência e da opressão e do desrespeito à dignidade da pessoa humana, o Boaventura Santos fala isso, essa pandemia já é de décadas. E a pandemia da Covid, ela chegou para clarear isso aí tudo, para iluminar esse negócio aí, esses calabouços, esses lugares fechados, e dizer, olha, é essa situação que nós vivemos. Quando ali início de março, nós começamos a perceber que essa pandemia viria e a Organização Mundial da Saúde declarou, então, o estado pandêmico mundial,
naquela ocasião, eu já fui, antes até, na primeira semana de março, já vendo o que estava acontecendo na Europa, na Itália, eu fui ao complexo prisional aqui de Joinville, já conversei com os diretores, já disse, olha, vamos nos preparar, porque isso está vindo forte e provavelmente os detentos serão os principais prejudicados, porque é uma população já adoecida em razão de todas as carências que tem de insolação, de produtos de higiene, acesso à saúde, e vamos começar a pensar sobre isso. Logo depois veio a declaração da pandemia e o ministro da Saúde, ou então o ministro Mandetta, procurou o Conselho Nacional de Justiça para dizer, olha, a população carcerária vai ser uma das principais afetadas aqui. Alguma coisa deve ser feita para evitar isso. E o Conselho Nacional de Justiça imediatamente fez a recomendação 62 de 17 de março. Nessa recomendação 62, dizia assim, juízes do Brasil, percebam, juízes da execução, juízes criminais, a pandemia está aí e é preciso garantir os direitos fundamentais dos presos, é preciso garantir a jurisdição, é preciso garantir protocolos sanitários de saúde e é preciso que os juízes avaliem prisões domiciliares para pessoas que estão em risco em razão da saúde, obesidade, diabetes, hipertensão, HIV, portador de HIV cujo CD4 é menor de 350 de linfócitos, e assim por diante, avaliem a prisão domiciliar. Por quê? Porque se o vírus entra numa cadeia e atinge essas pessoas serão as principais prejudicadas, com possibilidade real de morrer e ocupar, inclusive, leitos hospitalares comuns da rede hospitalar, da rede de saúde. Além disso, a orientação foi: juízes da execução avaliem a possibilidade de conceder prisão domiciliar para quem está no regime semiaberto, por exemplo, que já sai e volta todos os dias para a cadeia, para evitar essa mobilidade e, com isso, abrir espaços nas cadeias para triagem de novos presos. Então, se um preso vai preso hoje, ele não pode entrar numa cela superlotada, porque ele pode estar com a Covid e transmitir para todos. Então, abriria espaço. E foi isso que eu comecei a atuar. Montei um comitê, junto com a OAB, com o Conselho da Comunidade de Joinville, a Defensoria Pública e o Ministério Público, com pessoas compondo todas essas instituições. Passamos a fazer uma inspeção presencial, sim, nas unidades prisionais, porque eu entendo que o trabalho da juiz da execução penal é de caráter essencial, é como se fosse o médico do trauma, não tem como não fazer que não presencialmente. Claro que tem que ter gozar de uma saúde e não ser grupo de risco, senão ele é substituído, outro juiz vai no lugar. Mas começamos, então, e a partir dali eu acho que o diálogo se fortaleceu um pouco entre todas essas instituições, e eu verifiquei mesmo o problema grave da falta de visita, da falta de entrega de bolsas, que até hoje não se solucionou em Santa Catarina. Até hoje, em Santa Catarina, não há entrega de bolsas pelos familiares ainda. O governador de estado não autorizou, o secretário de estado não autorizou ainda. Estão pensando fazer isso a partir de outubro, as visitas também. E o que acontece? Nós, com essas inspeções, começamos a flagrar detento passando fome, porque as bolsas não entravam, detento sem roupa em inverno rigoroso, sem moletom, sem um cobertor. E a demanda foi efetiva. Olha, ou vocês alimentam essas pessoas adequadamente e trazem roupas que possam aquecê-las do frio, ou eu, como juiz, vou liberar que os familiares tragam. Ou uma coisa ou outra. E então, o Departamento Penitenciário correu atrás e conseguiu equacionar, não da forma como eles equacionam sempre, mas, assim, menos grave. Então, as inspeções que eu tenho feito hoje em dia, não percebo uma ansiedade tão forte no que se refere à alimentação, no que se refere ao vestuário e aos protocolos de saúde. Felizmente, nesse momento, no complexo prisional de 2.200 presos, não há nenhum detento apresentando sintomas da Covid. Então, é tudo muito... os protocolos são muito seguidos.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nada obstante a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, não houve uma atenção para o sistema prisional por parte do Estado. E quando eu falo por parte do Estado, é por parte do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. E, pelo contrário, por parte do Executivo, infelizmente, com todo o respeito, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que nunca foi um juiz da execução penal estadual, que nunca entrou numa prisão comum, que o pouco tempo que trabalhou com execução penal foi em penitenciárias federais, que tem uma condição absolutamente distinta, são quartos individuais, são 600 presos no sistema federal no Brasil, quando tem 900 mil pessoas presas no sistema comum. Então, ele não tinha essa capacidade técnica e nem de experiência para liderar uma proposta para o sistema prisional. E no lugar dele ser simpático à recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, ele não foi simpático, ele foi refratário e disse que estavam soltando bandidos e latrocidas para matar a população. Então, foi um período bastante difícil e eu senti que o Judiciário talvez não tenha agido e não esteja agindo com efetiva clareza e consciência da gravidade do que é uma prisão no nosso país do ano de 2020. Eu não sei o que a doutora vai procurar depois, mas, por enquanto, é mais ou menos isso. Depois eu posso falar um pouco sobre por que nós chegamos a esse estado de coisas, desse sistema sucateado no Brasil. Posso adentrar por aí, mas eu sei que a doutora tem muito a falar e eu quero lhe ouvir. Não, hoje a palavra é sua, doutor. Doutor, eu vou lhe fazer, só quero que o senhor reforce. Esta semana ainda, um grupo de familiares dos presos nos disseram, pedindo o nosso apoio para o movimento que eles estão fazendo, exatamente para que voltem as visitas e voltem as sacolas. Mas, em especial, as visitas, porque Santa Catarina e Mato Grosso já liberaram e que elas querem que façam o mesmo que Santa Catarina. Só isso do que o senhor disse até agora que eu queria que o senhor reforçasse. Não há liberação de visitas, não há liberação de entrega de bolsas, não há liberação de SEDEX de correio para o sistema prisional catarinense, até este momento, até hoje. O que há é uma perspectiva por parte do secretário de Estado que, a partir de outubro, a visita presencial volte a acontecer. Eles estão estudando toda uma metodologia sanitária para isso. Não tenho resposta sobre se a visita poderá trazer bolsas com os itens, eu não sei dizer, mas essa foi uma batalha muito grande em todo o Brasil. Santa Catarina não ficou de fora. Eu queria que as pessoas entendessem. Olha, doutora Isabel, teve um determinado dia que eu saí do meu apartamento, onde eu estava trabalhando remotamente, e fui para a frente da prisão para acalmar familiares, para conversar com os familiares e explicar que essa decisão era uma decisão do governo do estado para todo o estado de Santa Catarina, mas, ao mesmo tempo, não me eximindo de responsabilidades enquanto juiz. Eu sou juiz de direito, eu tenho o dever constitucional de zelar pelas garantias individuais das pessoas que estão presas. Esse é o meu dever. Porém, mesmo como juiz, eu tenho limitações. Eu tenho limitações legais. Mas eu reputo tanto que eu fui lá para conversar com os familiares e continuo conversando, porque eu entendo o sofrimento dessas pessoas que, de uma hora para outra, perderam o contato com o seu ente querido, o ente preso, não sabem como ele está de saúde e, ao mesmo tempo, sabem que ele está passando fome e está passando frio. Então, isso não é horrível. E nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Porém, nós temos que ter a seriedade e racionalidade para não colocar os pés pelas mãos, para fazer
as coisas de forma que não venha a prejudicar a todos. Então, o fato é que, realmente, em Santa Catarina, não, as visitas, tão poucos bolsas foram retomadas, e nem correio, nem SEDEX, nada, cartas físicas, nada. Existe uma insistência muito grande para que as correspondências por e-mail sejam efetivadas, sejam feitas a cada 15 dias, com a resposta do detento, mas é muito difícil porque faltam recursos humanos, não tem agentes penitenciários atualmente, polícia penal para trabalhar, é muito difícil. Joinville, eu dou exemplo de Joinville, porque eu atuo muito aqui, mas eu conheço o sistema paranaense, eu sei que também não é um exemplo, né? Aliás, nenhum sistema prisional brasileiro é exemplo, né, doutora Isabel, para... Aliás, Essa, não há. Essa, doutor, vai ser exatamente a minha pergunta para o senhor, que nós sabemos de todos os problemas do nosso sistema aqui. Aquilo que o senhor falou lá de Santa Catarina não é diferente. A falta de agentes, a dificuldade, que nós também nos colocamos no lugar dele, como o senhor se coloca no lugar do preso, do familiar. Mas a mídia, doutor, tem noticiado que o DPEM nacional, que coloca os estados Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul como exemplos para o Brasil, que são os melhores, que aqui... Olha, doutor, com sinceridade, eu não sei o que o senhor pensa disso. Eu não tenho nem o que falar, doutor. Então, a palavra é sua. Né, São exemplos, doutor. Eu já inspecionei e já fiz visitas a muitos presídios pelo Brasil, Pedrinhas, Curado, Rio Branco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, e só muda o CEP. Todo o sistema prisional brasileiro é muito grave, é violador, tanto que o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional sobre o sistema prisional brasileiro. Olha, não é exemplo, porque Santa Catarina, por exemplo, tem cerca de 24 mil pessoas presas para 16 mil vagas. Tem complexo prisional, o Presídio Regional de Joinville, que fica ao lado da penitenciária, que tem uma condição muito melhor, menos grave, mais próxima da lei, porque é um sistema de cogestão, mas eu não sou favorável ao sistema de cogestão, de parceria público-privada, eu sou favorável à gestão, porque ali existe investimento do Estado, o Estado paga cerca de R$ 4.000 para a empresa que administra os recursos humanos da penitenciária por detento, preso, ao mês. Então, se esse investimento existir no presídio exatamente ao lado, é óbvio que o presídio não estaria nesse estado lastimável que está agora. No presídio, aqui, que tem 1.200 pessoas presas, 1.300 pessoas presas, tem 600 vagas. Estão construindo uns pavilhões ali e tudo mais. Mas e os recursos humanos e espaços para trabalho, para educação, não foi construído, não haverá. A última vez que eu fui no presídio, semana passada, há 10 dias atrás, eu encontrei uma unidade com mais de 1.000 presos e 6 agentes penitenciários. 6. Como é que é 6 possível, agentes penitenciários trabalhando. Então, isso é exemplo para o Brasil? É óbvio que não é exemplo para o Brasil. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, o judiciário, o legislativo, o executivo devem assumir essas responsabilidades e sermos francos com a população. Eu não vejo problema nisso. É a verdade, é a clareza, é a transparência. Exatamente. Porque é muito difícil você ouvir uma autoridade dizendo que o sistema prisional não é o ideal, mas que não é toda essa gravidade, quando, na realidade, nós que entramos no chão da prisão, nós vemos a desgraça. É muito pior. É uma desgraça. Hoje mesmo eu recebi um texto de uma irmã minha que estava lendo o último livro de crônicas, em que, num determinado momento, eu estava fazendo a inspeção antes da pandemia e tinha alguns membros da imprensa que eu autorizei que entrassem para me acompanhar, para ver a gravidade, para que eles sentissem. E eu explicava os detentos naquelas celas, por aquelas portinholas.
Explicava que eu não estava ali para tratar dos casos deles, mas para mostrar a realidade deles para a imprensa, para os repórteres, para os jornalistas. E eles até entendiam, mas eles pediam: ah, doutor, o meu processo. Eu dizia: olha, eu não posso atender nesse momento, eu estou aqui com os jornalistas. Então tá bom, então tá bom. Cada vez que eu fechava uma portinhola daquelas, era uma sensação terrível, porque parecia que eu estava fechando a vida daquelas pessoas, porque eles continuariam Exatamente. naqueles espaços escuros, Sim, superlotados, úmidos, com muito calor, sem lugar para dormir, amontoados. E no último momento eu não consegui fechar a portinhola. Eu não consegui, minha mão paralisou e veio um agente penitenciário e disse assim: doutor, com licença, eu posso fechar para o senhor. E aí ele fechou, porque eu não conseguia. É muito difícil, mas se torna mais difícil ainda quando você vê atitudes negacionistas de autoridades que acreditam que não, que preso bandido bom é bandido morto, é só não estuprar, não matar que não vai preso. Aquela discussão que é exatamente. pré-iluminista, é uma discussão que a gente tem que invocar Voltaire para discutir, porque ela não é racional, não é uma discussão constitucional. Então é muito complicado isso. Mas, assim, o sistema prisional catarinense, o gaúcho, eu já estive no Presídio Central de Porto Alegre, que é um dos piores presídios do país, na questão sanitária. Os juízes de lá se trabalham diuturnamente para tentar solucionar. Até hoje, o governo do estado de lá não solucionou o problema do Presídio Central. Ele já foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos como violador absoluto. Quer dizer, esse é o sul do país. E o sul do país não tem um sistema exemplar no sistema Sim, prisional. Não tem. e o Paraná não é diferente, né, doutor? O Paraná tem cerca de 40 mil presos para 20 mil vagas. Pois O é. A Paraná, questão das delegacias, a claro, questão, a né, questão no das Paraná, delegacias, doutor. a A questão minha das equipe, mulheres que estão claro, a minha presas. equipe esteve essa semana, doutor, numa das delegacias que é do DEPEN, que tem capacidade para 89, tinha 190. Quer dizer, dessa compartilhada. Quer dizer, então, um absurdo que você tem. Não tem emprego, não tem trabalho, desculpe, não tem curso profissionalizantes, não tem nada. Quer dizer, o preso cumpre a parte do contrato, porque é um contrato, né, doutor? De um lado o Estado, de outro lado aquele que Legal. tem exatamente, que Doutora cometeu Isabel, a qualquer... senhora, certeza que quando a senhora entra nas prisões, a senhora ouve dos detentos o seguinte: nenhum detento, nenhuma pessoa que está presa pede o que não está na lei. Elas dizem: olha, a lei diz que eu tenho que ter um colchão para dormir, a lei diz que eu tenho que ter um acesso a um dentista para não precisar arrancar o meu próprio dente que está doendo sozinho, a lei diz que eu tenho que ter acesso a trabalho, que eu poderia trabalhar aqui dentro, que eu poderia estudar aqui dentro. A lei diz, mas e o senhor é juiz e o senhor não está fazendo nada? Realmente, essa Sim, é a nossa responsabilidade. exatamente. Quer dizer, não existe nada. Doutor, um diretor que eu me coloquei no lugar dele, perguntando sobre o problema da pandemia, o que se estava tendo médico, se estava tendo medicamento. Sabe o que ele me disse, doutor? Doutora, graças a Deus, a nossa população é composta de pessoas, a maior parte, até 30 anos. Tem tido casos, mas eles conseguem sair. O senhor vê a que ponto, doutor? Quer dizer, graças a Deus. Mas é desse jeito. Por quê? Porque não tem medicamento, porque não tem médico. No Paraná não tem mais médico, doutor. Não. O hospital, que é o único hospital para todo o sistema, não tem hoje mais condições. Está sempre superlotado. Hoje tem 4 médicos, quer dizer, não tem médico, não tem pessoal técnico. É isso, né, doutor? E aí vai a A outra... questão da saúde, doutora Isabel, é preciso que fique bem claro, e eu já alertei sobre isso. Eu acho que no momento de eleições também, isso deve ser cobrado dos nossos Com candidatos. certeza. A questão da saúde no sistema prisional, por quê? Porque o abalo à segurança pública de uma cidade pode vir pela ausência de atendimento à saúde da população prisional. Porque se um detento passa mal, ele precisa de atendimento. Se ele não tem atendimento,
tem bateção de cela, bateção de Claro, grade. Se não houver uma compreensão da administração sobre o que está acontecendo, ali pode ser gerado um motim, uma rebelião, com abalo para toda a segurança pública, por causa da saúde. Então, os nossos governantes que tratam da saúde pública têm que se alertar sobre isso, porque se algo acontecer, o dedo será apontado exatamente para aqueles que se omitiram na questão da saúde. E Tá? mais uma, doutor, eu só acrescento que este é um dos motivos, das consequências, de que daí entra aqui no nosso eu só e entram e torturam, é bala de borracha, é spray de pimenta, que isso não falta nunca. Por quê? Porque bateram grade para poder tratar, atender um companheiro. Quer dizer, lamentavelmente. Mas, doutor, vamos deixar outra pergunta que eu coloquei, que eu gostaria que o senhor colocasse. Eu considero, doutor, a LEP, apesar dos 34 anos, eu considero uma lei atual, uma lei humana. Mas, doutor, lamentavelmente, as nossas autoridades nem querem nem saber, doutor. Não cumprem. Quer dizer, o preso ele sim, tem de cumprir os anos que a pena, ele perde o direito de ir e vir, mas o Estado não cumpre a sua parte. O senhor vê, doutor, vamos dizer, fora da LEP, o senhor vê algum caminho que possa melhorar, humanizar a execução penal e levá-la para um desencarceramento? Eu cito assim um exemplo só, doutor. O menino de 18 anos que é preso, doutor, com 10 gramas de maconha. Esse menino, doutor, a lei diz, doutor, nós temos também a legislação terapêutica, que diz que esse menino tinha de ter um tratamento. Tudo ok, que se abra processo, mas não se jogue lá dentro para que ele receba a formação de um bandido. Imagina, doutor, a raiva, o ódio desse menino. Raiva contra a sociedade, raiva contra, ódio contra as autoridades. Quer dizer, então, o senhor vê algum caminho, doutor? Eu não acredito em solução alguma que passe pelo sistema prisional. Não, são 900 mil pessoas presas no país. Sim. Para a metade de vagas. O Estado brasileiro não vai construir vagas, porque não há dinheiro para construir. Aí fala-se em privatização, mesmo a privatização, que eu reputo inconstitucional, é custosa, tem custo, não significa que o sistema prisional não vai ser solucionado com o encarceramento. A gente tem que ter o cuidado de que quando eu vou na prisão e converso, ou quando eu converso com familiares, soaria demagógico e hipócrita eu falar assim, olha, o detento está dormindo no chão, está sem acesso à saúde, e eu vou falar para ele, olha, eu vou lutar para que haja desencarceramento, eu vou lutar para que a legislação seja mudada e que apenas pessoas que cometem crimes contra a vida e com violência grave contra a pessoa que que depois do devido processo legal ser julgadas e condenadas, que vão à prisão. Isso, para ele, é irrelevante porque ele precisa de uma solução naquele momento, naquela hora. O preso não quer ouvir falar disso porque ele precisa sobreviver. Então, eu luto, eu levanto a voz, eu demando do governo do Estado, eu digo, não pode ser assim, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a Constituição, porém, eu tenho a noção de que uma solução eficaz não vai ser por penas alternativas, que são importantes, por alternativas penais no lugar da prisão, que são importantes também, pela justiça restaurativa, que eu tenho uma simpatia profunda por justiça restaurativa, desde que externa ao Poder Judiciário, algo externo, algo independente. Não são as APACs
que vão solucionar o problema da prisão. O problema da prisão só vai ser solucionado quando não houver encarceramento em massa. Só que o nosso Estado não faz, o Brasil, o Estado brasileiro, não faz a sua lição de casa. Não ouve, não observa a história, não ouve a ciência, não ouve a criminologia. A nossa história de sistema prisional, a criminologia já há décadas, há séculos, já aponta. A criminologia clássica, a tradicional aponta a desestrutura organizacional, a desorganização social, a ausência do fortalecimento da instituição da família na moderna concepção da família constitucional, das instituição da saúde, da habitação, da empregabilidade. Essas desestruturas, aliadas a uma sociedade dividida em castas e classes sociais, com concentração de riqueza nas mãos de poucos, que duplicam seu capital em um ano, de 2019 para 2020, que vai de 9 bilhões para 18 bilhões, essa concentração de renda na mão de poucas pessoas e, do outro lado, uma periferia absolutamente pobre. Esse jovem, esse menino, todos nós sabemos, ele não tem muita opção. Não é que a pobreza gere violência, a violência segue ali na riqueza. Esse jovem, esse menino, ele vai olhar aquele hotel, aquela piscina, ele vai querer usufruir daquilo, ele nunca vai usufruir daquilo porque ele não tem condições, que ele é pobre. Ao mesmo tempo, ele não tem um reforço familiar, porque a família já é um produto de violência, a escola não o compreende, ele se evade da escola, ele começa a praticar pequenos ilícitos, numa atitude machista, porque ele quer ter a menina, numa cultura machista, ter a propriedade. Então ele quer ter um tênis, quer ter uma moto, quer ter uma calça, quer ter um óculos, quer ter uma arma, quer praticar pequenos ilícitos, tráfico de drogas, e num Estado que ignora e viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse adolescente vai passar a sua infância nessa marginalidade e, quando ele tiver 18 anos, ele vai ser preso pela primeira vez e ele vai receber um carimbo na testa, bandido. Ele vai passar pela polícia, pelo promotor, pelo juiz, e ele vai entrar nesse sistema superlotado e super encarcerador, onde ele vai encontrar pessoas que vão dizer assim: se aproxime de nós, que nós te protegemos, nós somos seus irmãos. E eu faria o mesmo. Eu, jovem de 18 anos, que entrasse, eu faria, porque eu ia querer sobreviver. E eu, então, ia me aliar a uma facção. Meses depois, eu ia sair encomendado. Eu ia fazer o que a facção mandou fazer, porque ela foi a primeira que me auxiliou. Então, o Estado se omite nisso tudo. Pelo contrário, faz leis cada vez mais recrudescedoras das penas, e o ex-ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, deixou esse terrível legado, que é o pacote anticrime, esse embrulho anticrime, que aumentou o limite máximo das penas, aumentou as dificuldades para a progressão de regime, etc. A população carcerária vai aumentar ainda, porque ainda não sofreu os reflexos dessa lei, mas vai sofrer o reflexo, e o Estado ignora isso tudo. Com um adendo no caso do Brasil, e no caso da América Latina, e no caso dos Estados Unidos também. A questão crucial do racismo. Nós temos, eu como branco, tenho o dever, porque a questão racial é uma questão humana, tenho o dever de ser antirracista e lutar para que o racismo termine. E eu vejo isso todos os dias no sistema prisional. E isso tem razão de ser no país, porque o nosso sistema escravocrata, quando acabou, tornou-se sistema penal. A disciplina do engenho, aquela disciplina terrível de açoite, quando o negro levantava a voz, a cabeça, o olhar, quando houve a abolição da escravatura, uma abolição inconclusiva, até hoje inconclusiva, o branco, amedrontado com o que poderia acontecer com ele, passou a utilizar do sistema policial para controlar o negro. E isso é de séculos e vem até hoje. E permanece até Todos hoje. nós sabemos. Então, o nosso sistema, além de tudo,
além de todo esse problema de concentração de renda, além de tudo, ele é racista. Porque hoje, quem está preso é preto e pobre da periferia. É essa a nossa realidade. Se nós não mudarmos o eixo dessa história, se o Estado brasileiro não perceber que o caminho é o desencarceramento, ou não encarceramento, e o desencarceramento é quem está encarcerado, eu não sei onde nós vamos parar. Eu sei é que nós seremos julgados pela história. Eu sei é que nós seremos condenados pela história. Tá? Então, não há caminho para superar o caos que não seja a superação da cultura do encarceramento. Quando eu converso com diretores lojistas, industriais nesses ambientes, que eu vou em coletivos, em associações, mas vou nos outros ambientes também, porque a gente tem que estar lá para dar a cara a tapa e explicar o que está acontecendo. E um certo empresário me disse assim: mas, doutor João Marcos, eles arrombam a minha loja e no dia seguinte eles estão soltos. Falei, porque a prisão é o início do problema, não é a solução. E quem sabe, se o senhor quer auxiliar, o senhor se reúne com o seu grupo e cria um núcleo de captação de recursos humanos das pessoas egressas do sistema, porque eles saem do sistema e eles estão com a porta na cara, eles não conseguem trabalhar, porque Sim, as pessoas exatamente. não empregam. É todo esse problema de muito encarceramento, de descaso dentro do encarceramento, e quando sai é algo mais grave ainda. Então, doutora Isabel, isso é tão claro que às vezes eu tenho dificuldade de compreender por que as demais pessoas, não a população em geral, que não tem a obrigação de ter esse conhecimento empírico, experimental ou até mesmo científico que nós temos, mas eu não consigo entender por que determinadas autoridades não compreendem isso. E às vezes eu me questiono, será que elas não compreendem ou será que elas compreendem e têm má fé para a manutenção de poder? Eu conheço muitos parlamentares que são muito bons, são fenomenais. São pessoas que produzem, e a política, não há salvação para o Brasil que não seja através da política. Através da política, da discussão, do consenso é que nós vamos chegar lá. O que nós não podemos aceitar é o fascismo. É aquele que é o antagônico, aquele que quer te eliminar pelo simples fato de não ser igual, não estar enquadrado naquele padrão branco, heterossexual, homem, católico, apostólico, romano, que é o perfil brasileiro, pelo menos de quem tem a concentração do poder. Então a gente tem que insistir nisso e tem que dialogar bastante e trabalhar um dia depois do outro, porque existem pessoas que dependem do nosso trabalho. Apenas, doutor, acrescentando ao que o senhor falou, o problema do racismo, que é terrível. Nós vimos ainda ontem na imprensa, quer dizer, aquela juíza aqui no Paraná, que, para condenar, usou o problema da raça, problema, quer dizer, a intenção dela não era essa. Então, a gente fica sem saber o que dizer, doutor. O que eu posso dizer, doutora Isabel, é assim, na minha experiência, nós vivemos num país estruturalmente racista. O racismo estrutural, quer dizer, é aquele racismo que está impregnado em nós, no nosso inconsciente, no nosso consciente em nós. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar diretamente com o sistema de justiça criminal, comecei a entrar em contato com pessoas que lutam na defesa dos direitos humanos, eu comecei a perceber e abrir meus olhos para o racismo que habita em mim. E eu tento desconstruir há muitos anos esse racismo, seja no meu comportamento, seja nas minhas expressões, nas minhas falas, nas minhas reações. Eu tenho que ter essa noção de que eu cresci numa sociedade racista e que eu tive privilégios. Eu tive oportunidades que provavelmente uma pessoa preta
e periférica e pobre, não teria. E se hoje eu sou juiz, é porque esses privilégios foram, as oportunidades se seguiram uma atrás da outra. Não adianta falar assim, todos têm oportunidade no país. Não, nem todos. Não. Poucos têm oportunidade, como eu tive. Ah, mas você aproveitou a oportunidade. Eu tive centenas de oportunidades. Uma eu tinha que aproveitar. Claro. Entende? Então elas se repetem, as oportunidades se repetem com um pequeno grupo desse país. E isso a gente tem que assumir, essa responsabilidade. E não é demérito isso. É claro que eu sei que eu batalhei para chegar onde estou, que eu sou juiz, é isso e aquilo. Mas eu tenho que ter a concepção de que quantas vezes eu vejo detentos escrevendo para mim, dizendo que com 28 anos de idade, pela primeira vez, eles leram um livro do projeto de remissão pela leitura que eu aplico aqui em Joinville desde 2013. E que com 28 anos eles leram o livro, ele leu o livro O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde é infanto-juvenil. E ele adorou esse livro, ele disse que ele leria todos os outros livros infanto-juvenis, partiria para a série Vagalume. E eu fui lembrando que com 12 anos, 11 anos de idade, eu li isso tudo. Com certeza. Ele tinha 28 e estava lendo pela primeira vez. Então, é óbvio que eu tenho que fazer esse raciocínio. Será que se ele tivesse no meu lugar e tivesse lido esses livros aos 12 e eu não, nesse momento os papéis não seriam invertidos, eu não estaria encarcerado e ele seria juiz? Nós temos que ter essa consciência, essa clareza, porque sem isso nós não vamos caminhar para frente na evolução cidadã. Exatamente, é isso que eu coloco, doutor. O porquê eu me coloco no lugar daquele menino que não teve nenhuma oportunidade, como o senhor disse, com 12 anos o senhor estava lendo. Quando eu aprendi a ler, doutor, eu tinha uma avó fora do tempo, minha avó era uma pessoa maravilhosa. Quando eu cheguei na casa da minha avó, minha mãe escreveu que tinha aprendido a ler, tinha uma coleção dos livros infantis me esperando, doutor. Quer dizer, como é que pode? Aquele menino que sequer, doutor, tem o tempo integral. Nós sabemos que este menino vai num período de aula, a sua mãe vai trabalhar, doutor. São milhares as famílias que são só sustentadas pela mãe. O senhor sabe disso? Sim. Aí, quem cuidou deste menino fica na rua. Qual é a escola da rua, doutor? Então, assim, a gente tem que... porque eu já ouvi pessoas, atores jurídicos, falando assim, mas então quer dizer que qualquer pessoa que teve problemas econômicos e teve problemas com a família, então vai violar a lei. Ora, primeiro de tudo, se a gente for pensar bem, quem viola mais a lei? A pessoa que trafica 10 pés de crack na esquina ou o grande traficante que tem uma cobertura à beira-mar numa praia famosa? Né? E que jamais será preso. Quem subtrai um pacote de leite do supermercado ou o empresário que sonega milhões? Né? Então, não que a prisão deva ser para todas essas pessoas. O que a gente tem que perceber é que nós temos que ter a noção que só quem vai preso é um miserável. É o miserável, claro. Né? Em segundo lugar, essas crianças, esses jovens, eles não têm oportunidade. Nem todos partem para uma vida marginal. A grande maioria não parte para a vida marginal. Por uma circunstância, porque tem uma mãe, porque tem um tio, tem um professor, tem alguém ali que diz, vem aqui, se apegue aqui e siga aqui. E mesmo assim, a vida dele vai ser muito difícil, porque ele vai ter que provar todo dia que ele não é bandido. Né? Porque ele é preto, ele será abordado todos os dias. Segundo lugar, se nós formos avaliar os países em que existe uma igualdade econômica e social, nós vamos perceber que lá o nível de violência é muito pequeno, porque todos têm o mesmo patamar, todos têm os mesmos acessos, as mesmas possibilidades. Eu já estive, né, em alguns países da Europa, já visitei prisões lá, na Alemanha, na França, na Itália.
também nos Estados Unidos, que eu não recomendo para ninguém, porque é um horror. Os Estados Unidos é tudo que nós temos de ruim também. E existe um filme que se chama 13ª Emenda, que é muito interessante assistir, que mostra o racismo estrutural dos Estados Unidos. Mas nos países que existe a desigualdade social e econômica é menor, a violência também é menor e as prisões estão fechando. Então eles são geneticamente, os europeus são geneticamente superiores a nós? Claro, Óbvio que não. Óbvio que essa é claro uma que não. construção social, educacional, que não vai partir, que não vai ter evolução a partir do Exatamente. direito penal. A Alemanha já entendeu isso há muito tempo. A Alemanha não entende que a evolução social e cidadã não se faz pelo direito penal, faz pelo direito social, Exatamente. pelo estado do bem-estar social. Já entendeu há tanto tempo, tanto que agora estão fechando prisões. A Holanda também, a Noruega, a Dinamarca. Doutor, vou ter de interromper. Nós vamos Tá ter bom. de fazer outra live. Nós Não vai, falamos demais, doutor? eu sabia, Eu doutora queria Isabel. perguntar para o senhor sobre os conselhos, sua opinião não dá. Rapidamente, está faltando um pouquinho para terminar. Eu vou aqui e daí deixar o restinho para o senhor, do tempo, o senhor terminar, tá bom? Vou falar alguma coisa só. Tá, Certo. doutor, o que o senhor faz é por demais importante, doutor. Mas o Brasil, doutor, precisa de muitos e muitos, doutor João Marcos. Para quê, doutor? Para abrir as portas que dia a dia as autoridades e governantes colocam ferrolhos e aumentam as penas. Minha experiência, doutor, com o sistema penitenciário é de quase 50 anos, doutor. E ele me diz que é necessário buscar novos rumos, como o senhor colocou, que possam mudar a direção que ora vem sendo dada a tão grave problema, que é o encarceramento cruel, desumano e sem razão, doutor. Não será, doutor, jamais esse caminho do encarceramento que vai levar à paz, para diminuir a violência, para mudar. Não vai, doutor. O senhor sabe que me chamam dentro dos presídios de mãe dos presos. E esses meus filhos, então, aviltados e torturados, doutor, não é por aí que vão resolver. Eu realmente, doutor, não sei como aqueles que pensam como nós devem agir. E também que apoio poderemos buscar para que mudanças sejam feitas para o desencarceramento. Hoje, doutora, a pandemia é uma realidade mundial que veio dar novos rumos à humanidade. Nós sabemos que a fome vai continuar no mundo e no nosso Brasil só vai aumentar. Hoje, no mundo, doutor, homens que servem a outro senhor, que não o nosso, servem-se da miséria, da fome, de alimentos e de conhecimentos, da dor e da desgraça dos mais fracos e deserdados, para aumentar o seu poder na terra. Buscam colocar-se nos lugares mais altos, deixando o povo na superfície mais áspera, mais baixa, onde tudo falta. Doutor, eu quero agradecer ao senhor. Foi importantíssima a sua participação. Já disse, doutor, que falar dessas pessoas que são invisíveis, né, doutor? Eles são invisíveis, ninguém quer ver. E eu quero encerrar lhe agradecendo muito, doutor, muito, em meu nome, em nome de toda a minha equipe, e dizendo para o senhor que a mim, eu acho que a minha própria equipe, só a nossa fé em Deus, a esperança em Jesus Cristo e a confiança em homens como o senhor, doutor, é que não nos deixam desanimar e desistir de continuar lutando. É isso que a gente quer, dar o apoio para o senhor. Tem pouquinho tempo, termina, doutor. Obrigado, doutora Tá? Isabel. Que palavras lindas e importantes para todos nós e para mim. Eu sabia que eu receberia esse afeto tão grande da senhora e para mim é sensacional isso, é muito importante. Nós temos que continuar o nosso trabalho, é isso que nós sabemos fazer. Eu diria que isso não é coragem, isso é dever.
nós temos esse dever cidadão de olhar para o outro, de lutar por um projeto coletivo de vida em que todos sejam respeitados. E por mais que o sistema seja cruel e violador e difícil e de um custo pessoal muito alto, eu tenho certeza que eu continuarei, porque dias desses eu falei, nós não somos poucos, nós só estamos meio espalhados, mas a gente se junta e a gente se torna forte. Eu agradeço muito a todos. Eu vi aqui que tem muitas pessoas, professor Ferrarese, que estava ali, mandou um abraço, muitas pessoas que fizeram comentários aqui, e dizer que eu estou sem meu último livro de crônicas aqui que eu escrevi, que se chama A Solitude das Cidades, um juiz em estado de cárcere, crônicas durante a pandemia, em tempos de pandemia, que nesses 6 meses eu escrevi essas crônicas datadas talvez como um registro histórico do tempo em que nós estamos vivendo, especialmente na questão da execução penal tão grave, né, que a pandemia veio a iluminar. Mas numa delas eu falo que espero que o sol venha já. E eu lembro, então, eu citei o Renato Russo, e eu estou sem a crônica aqui, mas pelo que eu lembro, eu disse assim, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, mas espera que o sol já vem. E é isso, o sol já vem, tá bom? Obrigado. É isso que nós esperamos, né, doutor? Muito obrigada, doutor. Tá bom, Deus o obrigado a abençoe, todos. abençoe o seu trabalho, ele dê muita luz, doutor. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.